Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Ele tinha a capacidade de enxergar aquilo que Deus ainda faria na vida das pessoas. É que ele discerniu que a verdadeira riqueza é Cristo Jesus. A verdadeira fé produz amor prático pelo próximo. Então eu vejo na vida de Barnabé um homem que discerniu essa verdade. Um homem que nunca escreveu um livro, não tem nenhuma pregação dele registrada, mas foi tão importante para a igreja primitiva. Ele tinha compaixão pelos irmãos necessitados. Ele é uma pessoa que se oculta, ele trabalha mais nos bastidores. Mas há um irmão tão importante como Barnabé, que trabalha nos bastidores de uma forma invisível, servindo ao outro. Que o Espírito Santo mude a nossa maneira de viver, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. A nossa temporada Personagens da Bíblia, hoje nós vamos conhecer um homem que aparece poucas vezes nas Escrituras, mas teve uma influência enorme na expansão do Evangelho. O nome dele era José, mas os apóstolos passaram a chamá-lo de Barnabé, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Para conversar sobre esse personagem, esse homem especial, nós recebemos aqui o Márcio Mizubuchi. Obrigado, meu querido, pela sua presença. Eu que agradeço, pastor, pelo privilégio, pelo convite, e agradeço também aos nossos telespectadores que nos recebem na casa de vocês nesse domingo de manhã para esse bate-papo onde a gente vai falar de coisas eternas. É muito gostoso. Obrigado. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas algumas pessoas mudam o mundo sem precisar estar no centro da atenção. No fim das contas, a pergunta que Barnabé deixa para todos nós aqui é muito simples. Quem está sendo edificado e abençoado através da sua vida? Pegue o seu café e já nós voltamos. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, Sala 301. Estamos de volta. Barnabé aparece pela primeira vez em Atos, no capítulo 4. Lucas nos apresenta um homem chamado José, levita, natural da ilha de Chipre. Mas logo explica que os apóstolos lhe deram um nome, um apelido, Barnabé. Não porque fosse um título,
mas porque sua vida passou a refletir exatamente esse significado. Ele era um homem que encorajava as pessoas. Vamos dar uma lida aqui no livro de Atos. Márcio, você pode ler Atos, capítulo 4, os versos 36 e 37. Com prazer, pastor. A palavra de Deus diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vendeu o campo, trouxe o dinheiro e entregou aos pés dos apóstolos no início da igreja. Olha que coisa. Mas a maior contribuição dele não foi a financeira, apesar dessa financeira ser significativa, foi a humana. Ele tinha a capacidade de enxergar aquilo que Deus ainda faria na vida das pessoas. Ele tinha um olho de águia para enxergar. Então, Márcio, hoje nós vivemos em uma cultura muito marcada pela comparação e pela competição. O que nós podemos aprender com Barnabé? Um homem generoso, que parecia encontrar alegria em ver as outras pessoas crescerem. O que você, olhando, você enxerga neste Barnabé? O que eu vejo na vida de Barnabé, pastor, não só nesse texto, mas todos os demais que tratam da vida desse irmão, como o evangelho, o verdadeiro evangelho, tem o poder de transformar uma pessoa. E eu vejo, por esse curto texto que a gente leu aqui, duas evidências dessa transformação na vida de Barnabé. A primeira delas é o desprendimento material. Uhum. Nós lemos ali que ele tinha um campo, ele vendeu o campo, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. E veja que ele não fez isso coagido por algum mercenário. Hoje tem muito mercenário no meio religioso. E como tem, né? O senhor sabe, que coagem as pessoas por meio do engano, por meio do medo, e força as pessoas a venderem o que têm para entregarem a esses falsos apóstolos. Tem muito disso. Existe também muitas pessoas que trazem ofertas à igreja, mas não com um coração sincero, mas eles o fazem como uma forma de negociar com Deus. Eu vejo na vida de Barnabé, nenhum nem outro motivo o fez. Não foram essas as motivações que o levaram a se desfazer de um campo e trazer o valor para os apóstolos. O que aconteceu com Barnabé é que ele discerniu que a verdadeira riqueza é Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus ele conta uma parábola lá em Mateus 13, onde ele diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num campo. Aí ele escondeu esse tesouro, ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo. Ou seja, o que Jesus está ensinando? Que a verdadeira riqueza é o próprio reino de Deus e nada do que nós temos aqui. Então eu vejo na vida de Barnabé um homem que discerniu essa verdade, que a verdadeira riqueza é o próprio reino de Deus, o evangelho, e ele então, entendendo isso, tornou-se um homem completamente desprendido dos seus bens materiais. Essa é a primeira evidência do que o evangelho faz na vida de uma pessoa. Agora, há ainda uma outra evidência na vida desse homem, e mais importante ainda. Essa evidência mostra o quanto o evangelho tem o poder de transformar uma pessoa. Barnabé tinha um desprendimento da autoimagem. Por que eu digo isso? Porque ele não ofertou esse valor visando reconhecimento ou prestígio, chamar a atenção. E como a gente sabe disso? Porque na sequência do texto, logo em seguida, a Bíblia vai trazer um casal que vendeu propriedades. O senhor tratou recentemente disso na nossa comunidade. E ele trouxe parte do valor para os apóstolos, porque eles não queriam, na verdade, contribuir para o reino, mas eles queriam a autopromoção.
E não é isso que eu vejo na vida de Barnabé. Ele trouxe aquele valor porque ele de fato discerniu que o reino de Deus é a verdadeira riqueza, que Cristo é a verdadeira riqueza. Então ele faz com grande alegria, né? Ele tinha compaixão pelos irmãos necessitados e ele faz essa oferta visando o bem daqueles irmãos. Então, de maneira resumida, pastor, a pergunta que o senhor me fez é como a vida de Barnabé, o que ela mostra para nós? Ela mostra o poder do evangelho para transformar um ser humano, livrando esse ser humano de qualquer apreço por bens materiais e por qualquer apreço à sua autoimagem. É isso que eu vejo na vida de Barnabé. Interessante que ele era um judeu, ele era um levita, e normalmente essa turma tem um apego maior tanto à imagem quanto ao tesouro, É né? verdade. Mas quando ele encontra o Senhor, ele tem aquela visão que Jesus diz que não se pode servir a dois senhores, e ele se entrega inteiramente. Uhum. Eu acho que todos nós lembramos de grandes pregadores, missionários e líderes, mas poucas vezes pensamos nas pessoas que Deus colocou ou coloca ao lado deles para encorajá-los, né? Uhum. Quando ninguém mais acreditava e aquelas pessoas vão ali ajudar. O reformador João Calvino, ele observava que a generosidade de Barnabé não nasceu da obrigação, mas de um coração transformado pelo verdade. Evangelho. Uhum. Para ele, a verdadeira fé produz amor prático pelo próximo. É uma realidade viva que existe. E John Stott, aquele belíssimo teólogo anglicano do século XX, ele escreve que Barnabé possuía uma das marcas mais belas do cristianismo, a capacidade de reconhecer a graça de Deus agindo na vida de outras pessoas e alegrar-se com isso, porque isso é uma coisa difícil. Uhum. Até que chorar com os que choram, Até a gente chora, né? chora. Mas alegrar-se com os que se alegram ou ser parte disso é diferente, né? É verdade. E a gente podia conversar um pouco mais. Quem foi Barnabé na sua vida? Qual foi o Barnabé que você teve na sua vida? Uhum. Eu também tenho os meus Barnabés. Olha, pastor, eu tive algumas pessoas que trabalharam na minha vida como Barnabé. Mas se eu fosse responder de bate-pronto, assim... É até bom não citar os nomes, né? São pessoas que não se importam com isso, né? Não querem os louros, né, da fama. Mas duas pessoas que agiram como Barnabé na minha vida certamente foram a minha avó e a minha mãe. Não apenas porque elas se doaram por mim, deram tempo, recurso, não apenas por isso, mas principalmente porque elas desejavam, o grande desejo da vida delas era que eu conhecesse o Senhor. Esse era o grande objetivo. Assim como Barnabé, o objetivo dele era que outras pessoas crescessem no conhecimento do Senhor, crescessem na graça. Então, a minha avó e a minha mãe eram crentes e elas tinham esse grande desejo de que eu conhecesse o Senhor. Então, se tem alguns Barnabés na minha vida, são essas duas as principais, certamente. Eu também não quero nomear para não ser injusto, mas Deus, até onde eu cheguei aqui, Ele manifestou algumas vidas para apoiar, e que Deus nos faça instrumentos nesse mundo para apoiar os outros. Mas Barnabé faria algo ainda mais impressionante. Quando ninguém confiava em Saulo, ele decidiu caminhar lado a lado daquele homem para
mexer com o povo que estava do lado de cá. Uhum. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre isso. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Estamos de volta. Para você que chegou agora, nós estamos falando sobre Barnabé. Depois da conversão de Saulo, os cristãos de Jerusalém tinham medo, paura dele. Era compreensível, afinal, Saulo havia perseguido a igreja. Mas houve alguém disposto a olhar para mais à frente, para o passado do Saulo. Márcio, vamos dar uma lida aqui no texto de Atos 9, 26 e 27. Vamos ver o que a palavra de Deus registra sobre isso. Atos 9, 26 e 27 diz assim: Tendo chegado a Jerusalém, aqui está falando de Saulo, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Afinal, com o histórico de perseguição terrível desse homem, ninguém acreditava que ele de fato tinha nascido de novo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. É um texto que realmente mostra como é que você vai acreditar num facínora, monstro, que se diz convertido e chega para o meio da igreja, né? Agora, Barnabé nos ensina que o verdadeiro sucesso do cristão é olhar para trás e perceber quantas pessoas caminham hoje com Cristo, porque um dia foram encorajadas por nós. Isso realmente é algo maravilhoso, né? O teólogo J.I. Parker, ele afirma que o propósito da vida cristã não é construir a nossa reputação, mas cooperar para que Cristo seja formado em outras pessoas. E também o John Piper, ele escreveu que Deus é mais glorificado quando investimos nossa vida para que outros conheçam e desfrutem a grandeza de Cristo. E assim, Marcinho, a gente pode pensar o seguinte: como é que você vê esse ministério de Barnabé? Um homem que nunca escreveu um livro, não tem nenhuma pregação dele registrada, mas foi tão importante para a igreja primitiva. E como você acha que nós podemos ser mais parecido com ele? Vou responder então a primeira pergunta: como eu vejo o ministério de Barnabé? Uma vez o senhor usou numa pregação na igreja uma ilustração que eu nunca mais esqueci. A ilustração do cano d'água, o senhor está lembrado? Nós precisamos de água para viver. É necessário, uma necessidade vital. Só que para a água chegar até nós,
ela vem pelo cano. E o que isso nos ensina? Que o que mata a sede é a água, mas o cano é necessário, porém, apenas um meio. O que eu vejo na vida de Barnabé? Ele era como um cano pelo qual fluía a água da vida, Cristo Jesus. É assim que eu vejo o ministério dele. O cano, ele não precisa aparecer. Ele fica, aliás, dentro da parede. Quando o cano aparece, inclusive, fica feio, né? Uma casa mal acabada, com o cano por fora, uma gambiarra. O cano, o lugar adequado dele, ele é invisível. E eu vejo Barnabé como um homem por meio do qual a água da vida flui, e ele mesmo com total discrição. É assim como eu vejo o ministério desse homem. E aí o senhor perguntou também como nós podemos ser como ele. É preciso, antes de mais nada, meus irmãos que nos ouvem, morrer para o eu. Nós nascemos com uma natureza egocêntrica. Nós, por natureza, infelizmente, o pecado entrou na raça humana e nos contaminou de tal maneira que nós nascemos impregnados do eu. A criança, a primeira palavra que ela aprende, uma das primeiras, depois de mamãe e mamá, é meu. É. Meu, é meu, é meu. Essa autoestima que nós temos, exacerbada, ela precisa ser extirpada na cruz de Cristo. E é exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer. A Bíblia diz que lá na cruz, ele faz o nosso velho homem morrer. O velho homem é este egocentrado que pensa em primeiro lugar em si mesmo. Lá na cruz, Jesus Cristo vence, fazendo morrer esse velho homem, e a Bíblia diz claramente que quando Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, todos aqueles que nele creem ressuscitam em novidade de vida. Que novidade de vida é essa? Uma vida de fato nova, segundo Jesus Cristo. Não segundo o Adão egocêntrico, mas segundo Cristo outrocêntrico. É isso que nós precisamos, se quisermos ter uma vida semelhante à de Barnabé, nós precisamos morrer e ressuscitar com Cristo. Porque só assim, meu querido ouvinte, é que nós vamos poder viver para o outro. Caso contrário, se essa obra não acontecer, infelizmente, nós continuaremos sempre vivendo, em primeiro lugar, para nós mesmos. Nós temos um cristianismo muito de palco, de exibição. Existe um certo esnobismo na nossa natureza humana de querer nos apresentar, de ser reconhecido. Inclusive essa palavra snob, ela tem uma origem latina que significa ex nobilitatis. É um sujeito que não tem nobreza, mas quer viver como nobre. Né? Essa hipocrisia que existe. E a gente não vê essa característica no Barnabé. Não é? Ele é uma pessoa que se oculta, ele trabalha mais nos bastidores, ele procura restaurar. Ele restaurou João Marcos naquela questão que houve entre Paulo e ele, uma certa disputa por causa da ida da segunda viagem. E o Paulo disse, olha, eu não quero ir com João Marcos porque ele já voltou do meio da estrada. Aí o Barnabé restaura o João Marcos. Lá no final, Paulo diz assim, me traga o João Marcos, porque ele me é útil, muito útil para o ministério. Mas se não fosse o Barnabé para restaurá-lo, aquela história teria se acabado. É verdade. Então é preciso que na igreja tenha pessoas que preguem, que anunciem, que estejam no front, e tem que ter aqueles que ficam no background, atrás, fortalecendo e levantando as pessoas. Eu me lembrei de uma vez também que o senhor trouxe um texto para nós, quando Jesus vai chamar os apóstolos, Pedro, João e os seus irmãos. Uma turma lavava as redes, lançava as redes. Outra turma costurava as redes. Então, na igreja, nós vamos ter sempre os dois tipos de irmãos. Aqueles que estão
talvez em maior evidência, né? Que é um perigo, que é um perigo, dada essa natureza terrena que nós temos de... Mas há um irmão tão importante como Barnabé, que trabalha nos bastidores de uma forma invisível, servindo ao outro, né? Então esse tipo de irmão é fundamental. A gente queria aqui que você pensasse, qual é a sua posição como cristão, na sua igreja, na sua denominação? É de estar exposto aos aplausos, ao reconhecimento e carente disto por causa de uma deficiência, um déficit de personalidade? Ou você já ganhou a experiência que o Márcio tocou ali, que é a nossa morte e ressurreição com Cristo, morte para esse ego snob, soberbo, e a vida de Cristo se manifestar em nosso dia a dia de uma maneira restauradora, cuidando de gente, trazendo libertação. Isto é muito importante que você pense. Nós não estamos aqui querendo que você mude de sistema religioso, mas a nossa proposta é que o Espírito Santo mude a nossa maneira de viver, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Esta é a realidade. Márcio, muito obrigado por você estar aqui conosco. Você me trouxe muita edificação e com certeza para os outros que estão por aí. Eu que agradeço, pastor, pelo convite. Também agradeço você que nos recebeu na sua casa. E lembrando, Jesus morreu, a Bíblia diz, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Muito obrigado também a você que esteve conosco esse tempo. E fica aqui aquele abraço sempre que eu gosto de dizer do mesmo jeito, de coração para coração. Até a próxima. Barnabé nos ensina que um coração cheio da graça de Deus não apenas vê o que alguém é, mas encoraja o que essa pessoa pode se tornar em Cristo. Pense nisso. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar. Olá, irmãos, graça e paz. É com alegria que eu venho convidá-los a participar de mais um congresso Literatura com Propósito. O encontro será realizado nos dias 11, 12 e 13 de setembro deste ano 2026, no acampamento Canaã, em Londrina, Paraná. O livro escolhido para o nosso estudo será este, Muito Além do Perdão. Nós iremos falar sobre o Evangelho completo da morte e da ressurreição de Cristo. Cada participante receberá um exemplar do livro e terá a oportunidade de fazer a leitura prévia. Participe conosco. Receba o meu abraço de sempre, de coração para coração.